Vivo agora. Boa noite, pessoal. Começando uma semana dramática, a última semana de fevereiro, dramática por conta do Covid, da bandeira preta, da resistência dos prefeitos e prefeitas que querem abrir escola, da pressão das escolas infantis privadas, em especial do sindicato das escolas privadas, e assim uma desconsideração absoluta com trabalhadores, funcionários de escola. E a gente não vai ter uma live sobre isso, porque a gente também está com um tema muito importante, um tema delicadíssimo, que tem uma semana decisiva. Esta semana tem audiência pública do processo de concessão do nosso DEMAI, nosso querido DEMAI. E eu quero apresentar para vocês, cadê a nossa... tá aqui, o pessoal estava escondido. Nós estamos com muita alegria aqui com o Arnaldo Dutra, com a Sandra Darui, com o Marcelo Fachin. O Arnaldo você já conhece de outros momentos, grande companheiro. Todos os três, aliás, somos todos os quatro colegas municipários, né? E municipárias, com muito orgulho da história de Porto Alegre, né? Mas o Arnaldo, além de colega, trabalhador no Demeliu tu estás ainda, né, Arnaldo? Ainda não estás aposentado. Foi nosso secretário, foi nosso diretor do DEMAI, tem uma larga caminhada no saneamento. A Sandra e o Marcelo são dois engenheiros, depois eles contam um pouco mais, na ativa no trabalho e na ativa na luta, né? Na luta e na resistência, na defesa do DEMAI público, do direito à água. E aí, gente, foram escolhidos a dedo, e eu quero agradecer muito o Edson por nos ajudar, Edson Zomar, nosso colega do Cores, Simpa, também militante de uma vida inteira, aliás, foi meu presidente quando eu fui vice-presidente do Simpa, o Edson era o presidente, gente, que ele ajudou a organizar essa live, está empenhadíssimo, nós estamos com muitas ações na defesa desse DEMAI e na denúncia desse processo, que é um legado, é um ovo de serpente deixado aí pelo prefeito Marquesan, prefeito que foi demitido pela cidade, que tinha uma intenção central, que era diminuir o Estado, era privatizar. Nós conseguimos segurar na última hora a privatização do mercado público, e o DEMAI ele deixou engatilhado. Um péssimo trabalho, gastando dinheiro, fazendo um péssimo trabalho para privatizar, e que a gente vai demonstrar nessa live como é ruim para a cidade e ruim para o próprio DEMAI. Mas é pior do que isso, né, gente? E eu não vou substituir a fala dos nossos convidada, porque é pior do que isso, não é só um processo ruim, ele vem desmontando, ele vem desaparelhando, ele vem desarticulando a capacidade que o DEMAI tem de atuar, de fazer saneamento, de fazer investimento, de limpar a água, para oferecer água limpa, água saudável, de estrutura e de tratamento do esgoto desta cidade. Marquesan se empenhou especialmente em interferir na gestão do DEMAI de maneira desastrosa, de maneira a impedir que o DEMAI fizesse a sua função de maneira soberana, e também atingir o DEMAI no seu insumo principal. Alguém vai dizer, o seu insumo principal é a água. Não, são os trabalhadores e trabalhadoras que cuidam desta água, que cuidam desse saneamento, né? Então, a gente tem um legado com um novo prefeito que não foi interrompido. Nós tínhamos expectativa, por enquanto não está interrompido. Conseguimos no movimento aí, entre Natal, Ano Novo, acionar o Ministério Público de Contas, conseguimos uma prorrogação desse primeiro momento da concessão, mas o prefeito está insistindo em fazer uma audiência pública nesta semana. Então, gente, nós precisamos engrossar essa campanha para que o Melo interrompa esse processo de entrega da concessão da questão da água, ou seja, tratamento, distribuição, agora a gente vai ouvir mais, e do saneamento do esgoto em Porto Alegre, que tudo é saneamento, né? E a gente combinou aqui uma ordem, mas vocês podem dar uma boa noite
queridos nos coloquem aqui. O Arnaldo, que é nosso secretário, vai fazer uma fala inicial. A gente combinou, é nosso ex-secretário, nosso ex-diretor do DEMAI. E dá meu boa noite aqui, o pessoal todo já está entrando, e pedir para vocês, gente, curtirem e compartilharem essa live. Ela é uma live para esse dia bem quente que nós estamos suportando aqui. A gente sabe o que significa água. Então, Arnaldo, tu podia situar esse tema do DEMAI para nós no contexto nacional, né? No marco regulatório dos países, o que estão fazendo os países do mundo sobre esse tema de água. Começando, então. Ok, Sofia. Obrigado pelo convite. Queria também cumprimentar o Marcelo e a Sandra, agradecer também ao Edson aí pelo empenho e por todo esse movimento que ele tem capitaneado, digamos assim, junto aos servidores, junto ao Simpa. O Edson tem sido bastante decisivo nesse processo, né? E cumprimentar também a todos que estão nos seguindo nessa live. Quero te dizer primeiro, Sofia, que eu preferia, neste momento, estar conversando sobre outro tema, que é a nossa preocupação maior, que é a questão da Covid, que é a questão da bandeira preta, que é a questão da necessidade das vacinas, dos hospitais lotados, e a gente tem que estar discutindo um tema, acho que falta um pouco de sensibilidade, que eu espero que ainda até quinta-feira ela aflore nos nossos governantes e que se suspenda essa audiência pública. Primeiro, por conta de todo esse cenário, e segundo, e talvez o mais importante, porque ela é embasada em cima de um estudo completamente simplório, precário, para não dizer outra coisa. Um estudo feito de forma bastante assodada, um estudo feito sem a participação dos técnicos do DEMAI, e me atrevo a dizer que foi um estudo com ponto de chegada. Na verdade, foi um estudo já encomendado, onde o resultado foi dado antes, e o estudo foi só para legitimar aonde se queria chegar, que era exatamente na possibilidade de privatização do DEMAI, a venda do DEMAI. A receita é uma receita muito antiga no Brasil, que é a primeiro de desqualifica os serviços, primeiro tu precariza os serviços, e depois tu apresenta a velha e boa alternativa do mercado. Privatiza, que resolve. Então, não tem nada de novo, a receita é a mesma que vem sendo aplicado ao longo dos anos aqui no Brasil, e também no mundo foi assim. A gente, na verdade, Sofia, Marcelo e Sandra, e quem nos segue, na verdade, a gente começou esse processo todo de privatização no DEMAI, ou tentativa de criar um monopólio privado no Brasil, com a assunção do governo Temer. A partir do governo Temer se criou medidas provisórias aonde se reavaliava, se revogava, se reescrevia a lei do saneamento, a 11.445. Foram duas medidas provisórias que foram derrubadas na Câmara dos Deputados, e essas duas medidas provisórias foram reapresentadas e foram aprovadas como uma lei e sancionadas pelo presidente atual em meio à pandemia. E no dia 20 de novembro, se não me falha, 15 ou 20 de novembro de 2020, foi sancionado esse marco regulatório, que está de marco regulatório não tem nada, na verdade é uma lei que cria todas as facilidades para o setor privado. O objetivo é realmente implantar no Brasil um monopólio privado para o saneamento. Em cima dessa visão, e aí o discurso para justificar é o discurso da universalização. Que o Brasil precisa de dinheiro, que o Brasil precisa investir, que o setor público não tem condições de fazer os investimentos, que não tem a qualidade para atender toda a população. Esse é o discurso. Na verdade, a gente sabe que são grandes negócios. Só vai ser alvo das privatizações, ou da tentativa de privatizações, municípios superavitários. Municípios que deem retorno financeiro, como é o caso da nossa Porto Alegre, como é o caso do DEMAI. Então, é o que está acontecendo hoje, ancorado em várias experiências que já vem acontecendo no Brasil também. E quem capitaneia tudo isso é o banco que deveria subsidiar o saneamento para o setor público poder fazer os investimentos, que é o BNDES. O
O BNDES é hoje o banco que não só financia os estudos, mas também financia o futuro do setor privado para fazer os ditos investimentos que eles alardeiam que vão fazer para universalizar. Então, aquele dinheirinho que sairia da poupança das grandes empresas que vão assumir o saneamento no Brasil, não existe. O dinheirinho vem lá do BNDES, a juros subsidiados. Uma situação extremamente confortável, pega-se o filé do saneamento, consegue-se juros subsidiado e ganha-se muito dinheiro. A universalização não aparece. Quem está sem saneamento, quem está sem abastecimento de água, vai continuar sem abastecimento de água. Porque essas grandes empresas, porque o setor privado, como é legítimo da sua visão, eles só vão atender aonde tem retorno financeiro. E o caso nosso aqui, especificamente, é um exemplo muito claro disso. Quem olha o estudo, quem olha a situação do DEMAI hoje, que já atende 99,99% da cidade com abastecimento de água, e que já tem uma capacidade de tratamento de esgoto construída de 80%, que tem um conjunto de redes lançadas para esgoto separador absoluto superior a 60%, sabe que a necessidade de investimento para cumprir a universalização é muito pequena. Então, o DEMAI hoje é, talvez, o maior filé do Brasil para o saneamento. E, por isso, esse desespero todo do governo anterior, que contratou um estudo que tinha uma previsão de 3 anos para acontecer, e esse estudo foi feito em menos de 1 ano. Por isso que saiu isso, que vai ser levado à audiência pública, e que a gente espera que o prefeito tenha sensibilidade e que não faça esta loucura de submeter ou de colocar em risco um patrimônio da cidade numa aventura de 35 anos, totalmente desnecessária e que a gente sabe que não tem retorno. Ela não tem retorno. Uma aventura privatista, ela não se desfaz. Os contratos são extremamente bem amarrados e para romper um contrato desse, certamente as empresas privadas cobrarão uma multa astronômica. Eu, particularmente, vi muito poucos, mas muito poucos mesmo, contratos que tenham sido rompidos antes do seu término. Então, a gente se prepara para isso, um contrato desse de 35 anos, primeiro, ele liquida a autarquia, o DEMAI deixa de existir, e depois de 35 anos, não se reconstrói mais. Então, é um risco muito grande, uma aventura desse tipo, e que não tem nenhuma justificativa, nem do ponto de vista do investimento e nem do ponto de vista da execução dos serviços. Eu duvido que o DEMAI, que foi referência não só nacional, mas referência mundial de gestão, ele não tenha nos seus quadros a expertise necessária para resolver os pequenos problemas que existem na cidade, existem muito por conta dessa gestão temerária que foi feita nos últimos 4 anos, uma gestão que não priorizou os investimentos necessários. Então, existem esses problemas, mas eu duvido que tenha uma empresa privada que tenha mais capacidade técnica, tenha mais acúmulo do que os profissionais que atuam no DEMAI hoje. Então, nós temos o dinheiro, nós temos a expertise e nós temos a menor tarifa do Brasil. Então, qual a necessidade de privatizar? Só uma: fazer negócio. E é isso que precisa ser dito, deputada Sofia. Não é a preocupação com universalização, a preocupação realmente é entregar um grande filé do saneamento, que é a autarquia DEMAI, que tem mais de 50 anos de existência. E que é ancorada num manancial, que isso também é extremamente importante, um manancial chamado Guaíba, que nunca tem problemas. Quer maior tentação do que isso? Então, a gente tem todas as ferramentas para fazer as coisas acontecerem, e o setor privado também gostaria muito de botar a mão nisso tudo. Por isso que a gente precisa resistir e fazer a nossa população entender que a privatização não vai resolver
os pequenos problemas que existem hoje em alguns locais, e a gente acha isso muito importante. Não é razoável que as pessoas fiquem sem abastecimento, o normal é que as pessoas tenham água, mas eu tenho certeza que o DEMAIC fez isso historicamente, com uma boa gestão, com uma gestão comprometida, ele tem condições de voltar a fazer isso com tranquilidade. Então, para começar... Arnaldo, isto. Eu acho que até tem pouco problema por tanto que foi atacado o DEMAI nesse período, né? Eu quero fazer esse gancho para passar para a Sandra, que está lá na ativa, está lá resolvendo questões. Eu mesma, vários momentos, pedi socorro para a Sandra, para situações que chegam para nós. Mas deixa eu dar uma boa noite aqui para a Cibele, para a Andriele, a Alice também é DEMAI, Beth Domingos, a Aline, André Nunes, querido, nossa rede de lutas está a milhão, compartilhando, Jorge, Luciana, Kleber, Fábia, isso é o povo que escreveu, gente, o Rodinei, a Irene, a Alice, aqui tem grandes colegas, Alice, falando de vocês, a Dinaldo chegando aí também, a Dinaldo, importante o trabalho dele, obrigada, Irene, aqui, o cabelo tá legal, né, Rena, Fábio, Dornelles, Chá, Carlos, tem uma questão, Geraldo chegando, Leandro, Roberto Maineri, DEMAI, na veia, né, um grande guerreiro, Marta, Elaine, Evandro, olha só, tem uma questão aqui, Hugo, que uma companheira colocou, no meu prédio a água e esgoto são muito caros, e eu acho que vale depois um de vocês comentarem, tá? Ela está dizendo que são 120 apartamentos, 5 a 6 mil reais por mês, dá 95 por apartamento, mês. Eu acho que a minha água é por aí, e não considero caro, às vezes, em relação ao nosso salário é caro, mas pelo que a gente usa de água, mas enfim, eu quero depois um comentário dos especialistas, da especialista que está conosco. Então, eu passo para a Sandra dizendo o seguinte, o DEMAI tem 59 anos, né? 59, tem dinheiro no bolso. Acho que o Arnaldo mostrou, assim, claramente que tá, mas tem uma questão a mais, assim, o DEMAI absorveu o DEP, gente, todo mundo lembra que o DEP era um símbolo, né, e absorveu o esgoto, e a Sandra se orgulha muito, contou muitas vezes para mim, nas nossas reuniões, com que rapidez o DEMAI assume uma demanda represada enorme do DEP, e dá conta, e com cada vez menos funcionários, né, e funcionárias. Então, Sandra, o Arnaldo já faz uma análise mais geral, vem tu, então, aí, dar continuidade, né? O DEMAI é viável? Como é que estamos mesmo com todos os ataques? Nosso tamanho? Nossa potencialidade. Boa noite, né? Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, a gente mostrar, né, a situação, como as pessoas têm que saber o que está acontecendo, né? O Marcelo, que foi que luta muito assim, para que o DEMAI continue sendo um órgão de excelência, e o Arnaldo, que já foi nosso diretor, e que conheceu o DEMAI, né, nos tempos áureos, assim, em que ele era levado pela administração municipal como um órgão sério, e como é até hoje, né, por força assim, do corpo técnico do DEMAI. Né. Então, o que aconteceu? Desde 2017, a gente vem sofrendo, né, com a intervenção da prefeitura. O DEMAI é uma autarquia, ele tem receita própria, que vem da tarifa, que até a colega reclamou da tarifa do prédio, até já vou explicar para ela, é a menor em todo o estado do Rio Grande do Sul, e das capitais também ela é a menor tarifa, como o Arnaldo disse, né? O que acontece? A gente consegue fazer com que essa tarifa seja muito acessível, ela achou caro, mas pode ser que tenha um problema no prédio dela, depois até ela pode me passar o endereço, a gente olha, vê o que está acontecendo lá, né? Calcula, vê se está correto o consumo, isso tudo a gente pode fazer pelo DEMAI e a gente continua fazendo. Tá? Então, assim, apesar dessa tarifa ser barata, a gente consegue, né, investir 15% da nossa receita líquida em investimentos, ou seja, em ampliação, em fazer melhorias em rede, em coisas que precisam ser trocadas, equipamentos, né, e consegue ainda ter lucro. Né? Então, o que o Arnaldo diz, que o DEMAI é um filé, é uma verdade mesmo. Então, a gente consegue gerir um órgão público sem ter déficit, né? Inclusive tendo superávit todos os anos, inclusive toda vez que a prefeitura, né, tem um problema financeiro no caixa, ela recorre ao DEMAI. Né?
E mesmo tirando, né, esse dinheiro, a gente consegue fazer. Mas, então, desde 2017, o que vem acontecendo é que a prefeitura, né, dizendo que tem que tomar conta do DEMAI, que a gente tem que economizar, que a gente tem que conter gastos, que a gente tem que fazer, e a gente acabou, né, em 2017, vários investimentos que a gente tinha, e em especial, trocas de equipamentos na Lomba do Pinheiro, que tem problema na Zona Sul, né, a gente acabou não fazendo esses por conta de ter que dar explicação de cada compra que a gente fazia em 2017, cada contrato que a gente celebrava, todas as renovações de contratos, elas foram alvos de alguma inspeção, alguma coisa dentro, né, da PMPA. Além disso, né, criaram comissões lá dentro, em especial a CGDEP, que é uma comissão de pessoal da centralizada, e o que vai acontecer? O que aconteceu? Cada contratação, cada transferência de um funcionário, cada coisa passava por essa comissão. E, assim, o que foi bem interessante de um estudo que o Tribunal de Contas fez? Exatamente quando entrou em funcionamento a CGDEP, não entrou mais ninguém no DEMAI, então, as pessoas foram saindo, ninguém entrou. O que foi acontecendo conosco? A gente foi perdendo capacidade de atendimento. Então, assim, esses dias o prefeito Melo teve uma reunião conosco, com os técnicos, que ele disse, assim, a primeira reunião que ele teve conosco, depois que ele foi eleito, pessoal, ele disse assim, eu tenho a sensação de que o atendimento do DEMAI piorou, eu quero que vocês me digam se isso aconteceu. E aí, o que a gente, até fui eu que respondi para ele, disse, olha, prefeito, a gente disse que sim e não. Sim, porque a gente está levando mais tempo para atender, justamente pela falta de pessoal. E não, porque, assim, apesar de tudo, os nossos números de reclamações continuam sendo iguais há mais de 10 anos. Ou seja, a nossa rede aumentou, o número de ramais da cidade aumentou, mas a gente continua se esforçando para atender as pessoas. Tá? Então, nesse sentido, então, a pergunta é sim e não. O que está acontecendo? A gente está demorando mais para atender. Então, a sensação que as pessoas têm de que o DEMAI não está conseguindo atender é verdadeira. E, assim, um número para vocês saberem, assim, o pessoal agora está com uma dificuldade imensa para ligar para o nosso atendimento 156. Por quê? Porque a gente está com um posto de atendimento funcionando, quando nós tínhamos 4 postos de atendimento, né? E agora nós temos um posto e nós temos 2 atendentes para atender 1.500.000 pessoas. Né? Então, assim, a gente está com um déficit de atendimento muito grande. Então, quando a pessoa consegue falar com o DEMAI agora, ela já está muito brava, ela está brava porque o atendimento não aconteceu. Né? Então, o que a gente está insistindo? Que se coloquem as pessoas no lugar. A gente está insistindo para que se faça concurso e se reponha as pessoas, porque não teria acontecido isso. Né? Então, apesar de tudo assim que está acontecendo, a gente continua lutando, a gente trabalha por 2, o Marcelo vai dizer, né, no setor dele, e não é assim só no setor do Marcelo, é no meu setor, é no setor de todos os colegas, a gente está trabalhando por 2, por 3, e tentando dar conta. Na pandemia, né, nós não deixamos de atender nem um dia, o DEMAI não parou, né, então a gente não deixou. E é bem o que o Arnaldo disse, a gente queria estar agora, né, numa situação confortável, com todo mundo sendo atendido, né, e falando sobre a vacina, né, mas a gente está falando, né, em tentar permanecer com que o DEMAI seja público, né. E a gente, perguntado também, né, o prefeito perguntou, vocês, o que vocês acham da questão da privatização? E a gente disse, nós somos totalmente contra. Então, não tem nenhum setor do DEMAI em que vai agora, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, que diz assim, olha, eu acho que precisa privatizar. Não tem nenhum lugar do DEMAI em que fale isso. Então, o que a gente está dizendo é que a gente tenta sempre fazer tudo. Então, apesar de tudo que está acontecendo, a gente conseguiu criar uma rede de resistência dentro do DEMAI para mostrar, né, o que está acontecendo. E o que aconteceu nesses últimos 4 anos, né, foi que nós fomos podados na nossa capacidade de atendimento. Olha aí, Sandra, tudo o que vocês fizeram resultou em algumas coisas muito importantes. Uma delas é que, de 2017 para cá, conseguiu-se finalmente concurso pela denúncia, pelo que o Ministério Público apurou, pela tentativa, aliás, pela determinação inicial do Ministério Público de Contas de que o prefeito não se imiscuísse na gestão, né? Tudo foi conquista da luta.
frente parlamentar na Câmara, audiências públicas. Eu quero aqui parabenizar essa turma do DEMAI, na pessoa de vocês, Sandra, Marcelo e Arnaldo, mas assim, muitos que estão entrando aqui, e que a luta continuada, mobilizando vereadores, mobilizando a sociedade, ex-presidentes, ex-diretores e diretoras, fez com que tivesse concurso, e esse é o gancho que eu vou passar aqui para o Marcelo. E o Marcelo fez um release, que é um tratado. Eu disse para ele, Edson, pede então para o Marcelo fazer um release. Sabe o que é um release? Assim, umas coisas do que atualiza. Eu até copiei aqui, Marcelo, fiz um arquivo, porque ele é uma bíblia que o Marcelo recuperou em números do que é o DEMAI. Aliás, muitas vezes a Sandra organizou, né, e atualizou todo um acompanhamento do DEMAI, relatórios muito importantes que chegaram no Ministério Público, no Tribunal de Contas, né? Quando a gente perde a interlocução, e não é um problema de estar bombardeando o governo, né? Fala, o próprio gestor. E a gente sabe que os gestores do DEMAI sabiam que o projeto do BNDES, e muito bem fez o Arnaldo em dizer que o BNDE foi criado em Getúlio Vargas para fazer os grandes investimentos no Brasil, públicos, porque era a ideia de criar o desenvolvimento, a autonomia, o desenvolvimento industrial que o Brasil não tinha. Depois, em 1980, entra o S, o social, e hoje financia a especulação privada, né, do serviço público. É vergonhoso o que estão fazendo com esse instrumento. Pois então, Marcelo, nós temos então aqui, eu já fugi um pouquinho para comentar, que a gente conseguiu, com essas mobilizações de vocês, desnudar para os órgãos de contas, uma vez que o governo não tinha escuta nenhuma, e ele conseguiu, inclusive, reverter na justiça, né, o Marquesan, para que ele tivesse ingerência no DEMAI. Olha lá o Roberto Maineri colocando dados aí para vocês verem, né? Pois bem, Marcelo, vou passar para ti, porque o teu belo trabalho mostra o tamanho do DEMAI, também diz que nós estamos perdendo, éramos assim, já fomos premiados a melhor água do Brasil, a melhor tarifa, estamos perdendo, né, em níveis de saneamento, perdendo posições, né, provavelmente estamos perdendo recursos que podíamos buscar, né, porque só o programa integrado socioambiental é a prova que o DEMAI tem capacidade de endividamento, capacidade técnica de projetos editais, né, e tem como solucionar problemas, gargalos que a gente tem na zona sul da cidade, na Lomba do Pinheiro, e tem projeto e tem plano de saneamento para isso, né. Então, levanto algumas bolas aqui, porque eu sei que o Marcelo, assim como a Sandra, como o Arnaldo, conhecem muito do DEMAI. Passo a palavra para ti. Tem concurso, recebi denúncia, que tem um colega que escreveu aqui, ó, registrando aqui, Jonathan. Ótima iniciativa, o pessoal pode comentar a situação do quadro do DEMAI, a falta de concurso, mas logo depois o Arthur, acho que diz, quando é que vão ser nomeados os concursados, estão homologados os concursos, e agora nós estamos na pressão. Eu pedi para o Rosalino, que está acompanhando aí, formalizar para o prefeito o pedido de nomeação, para a gente não ir direto para o Ministério Público, Tribunal de Contas, vamos ver se o prefeito e já pedir a suspensão dessa audiência e dessa licitação. Muito bem, Marcelo, fala um pouco aí do tanto de estudo que tu tens dessa perda de posição de Porto Alegre em função do desmonte que eles vêm fazendo. Bom, o que quiser falar. Boa noite, deputada Sofia, Sandra, Arnaldo, quem nos acompanha. É um prazer, uma honra estar aqui representando os talvez 1.300 servidores hoje do DEMAI, que já teve mais de 3.000 servidores comprometidos com o município, mas, acima de tudo, comprometidos com o cidadão porto-alegrense. Então, como engenheiro, eu sou engenheiro químico, trabalho no DEMAI desde 1993, então estou aí já há 28 anos nessa luta pelo saneamento como saúde pública. Então,
como engenheiro, nós lidamos com números, mas mais importante do que lidar com números é conseguir interpretar esses números em termos das grandezas físicas, químicas, microbiológicas que elas traduzem, e ao longo da minha jornada eu pude descobrir na prática que ainda mais importante do que as grandezas são as pessoas, porque nós trabalhamos para a saúde da população. E o DEMAI presta um serviço essencial à vida. E fico muito triste, né? Eu diria, é lamentável que estejamos nesse momento dividindo as nossas energias num momento de pandemia, ou seja, numa epidemia global, de um vírus ainda não bem conhecido, mas que produz efeitos terríveis à população, não só a camada de pessoas mais idosas ou com comorbidades, mas nós temos aí relatos de pacientes que estão vindo a óbito em todas as faixas etárias. Então, eu sei que uma boa parte da população, como nós, está cansado deste, que é um momento que já dura mais de um ano. Imagino a luta dos profissionais da saúde na linha de frente, é uma tarefa árdua, né? Ainda mais quando nós nos deparamos com pessoas que acabam não tendo a mesma visão de mundo que nós, e muitas negam isso, né? Mas, infelizmente, esse momento que deveria ser um momento para a coesão em busca de alternativas para que nos protegêssemos dessa pandemia, estamos nós tratando da audiência pública que está aí posta na quinta-feira, a partir de um projeto de concessão plena dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Porto Alegre. Então, eu vou tentar objetivar aqui, para a gente aproveitar esse momento, mas eu não queria só começar trazendo números, eu também queria trazer uma pequena reflexão daquilo que eu procuro ler muito, né? Tento me colocar no mundo, e eu percebo que a narrativa é uma narrativa liberal. Nós temos no saneamento de Porto Alegre talvez 150 anos de história, e destes 150 anos de história que começaram com ações privadas e que foram tornadas públicas porque a qualidade do serviço não atendia à necessidade da população, ao longo do tempo, nós percebemos que no mundo as ondas privatistas vão se sucedendo. E na administração do município de Porto Alegre, na gestão passada, foi muito claro esse movimento. Um movimento que asfixiou o DEMAI, que drenou a nossa capacidade de prestar serviços ao cidadão porto-alegrense, serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que, como já foi dito pelos colegas, fizeram deste órgão uma referência, não só nacional, mas internacional. Então, é muito triste ver que, por questões que nós, muitas vezes, éramos tratados como ideológicos na defesa da necessidade de reposição da força de trabalho, da manutenção dos níveis de investimento, para que pudéssemos continuar trilhando aquilo que estabelecemos como um objetivo, a universalização do saneamento, para o DEMAI não é uma bandeira nova, é uma bandeira que nos acompanha desde sempre e que foi posta no Plano Municipal de Saneamento Básico por nós, pelos colegas municipários.
nós não contratamos um plano. E a expertise, o saber fazer, isso é muito inerente aos servidores, aos colegas do DEMAI. Então, nós aqui representamos uma massa, uma força de trabalho muito ativa e que se exauriu para manter o alto padrão que o cidadão porto-alegrense sempre foi contemplado. Então, se hoje eu consigo abrir a torneira e beber a água, é porque muita gente está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, para fazer essa roda continuar girando. Então, tem muita técnica e eu, durante os últimos, diria, 5 anos, respondi por uma área crítica dentro do departamento, que era a Diretoria de Tratamento e Meio Ambiente. A minha vida é isso, é tratar água, é tratar esgoto, é prover os meios para que os colegas possam enfrentar esse desafio cotidiano. E, com muita tristeza, nós tivemos que ir diminuindo a capacidade analítica, a capacidade de pesquisa, para manter a nossa linha de frente, para manter as nossas estações de tratamento de água e de esgoto funcionando 24 horas. Então, deste enfrentamento com a administração, porque na narrativa liberal, o modelo que estava posto não era um modelo de gestão pública dos serviços de saneamento, e saneamento entendido num conceito de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, tudo isso tem que estar apoiado e apoiando as ações de saúde pública, porque nessa pandemia, a primeira barreira não é o álcool gel, a primeira barreira não é a máscara, a primeira barreira é a água potável à disposição do cidadão, do seu João e da dona Maria. E, infelizmente, essas pessoas, elas não foram contempladas no seu interesse, nos seus anseios, e muito da nossa energia se drenou justamente a explicar, né, Sandra, o óbvio para essas pessoas que administravam a cidade. Então, o que a gente pede, aí eu vou começar rapidamente aqui a descrever alguns números, né, é que a nova administração tenha sensibilidade neste momento e que não tome para si aquele projeto de governo, porque não era um projeto de Estado, era um projeto de governo, privatista. A palavra hoje mudou, fala-se em PPP, concessão, mas o que está por trás disso, o Arnaldo já colocou muito bem, e eu vou lembrar aqui, né, fazer um resgate do nosso saudoso Dieter Warchow, que foi o meu primeiro diretor-geral do DEMAI, que também foi diretor-presidente da Corsan, nosso mestre, e que estava relendo esse final de semana para tentar me preparar mais para esse momento, o livro dele, Cooperação no Saneamento Básico. Isso ele escreveu em 2013. Então, notem que todas as estratégias são utilizadas reiteradamente com os mesmos objetivos. E o objetivo não é a universalização do serviço de saneamento. O objetivo é atender o interesse de mercado, porque eu li o edital e eu acho que muitas das pessoas que estão nesse momento aqui dividindo conhecimentos, saberes, e nós não temos medo do debate técnico. Eu acho que é muito claro isso. O corpo técnico do DEMAI sempre esteve aberto para discussão, para o debate, mas um debate técnico, porque no momento em que a decisão é política, aí eu vou citar Samuel Beckett, né, naquele
na peça do Esperando Godot, ele inicia o diálogo com nada a fazer. É isso. Para uma decisão política já tomada, e como muito bem disse o Arnaldo, inclusive para quem acompanha a cronologia, a consultoria já estava contratada pelo BNDES antes do BNDES ter condição de dar seguimento ao projeto de análise das alternativas para universalização do saneamento em Porto Alegre. Então, notem que o modelo atual sequer foi cotejado. E a decisão foi uma decisão de mercado. Então, peço aqui desculpas se eu me empolguei. Eu acho que a gente pode falar a noite toda sobre saneamento, né? Mas, basicamente, o DEMAI, então, é uma autarquia que teve a sua autonomia administrativa e financeira conquistada lá através da sua lei de criação, e eu vou me permitir pular aqui, foi a lei 2.312 de 61, ou seja, nós estamos fechando 60 anos de história, e o objetivo da criação dessa autarquia foi justamente, na autonomia administrativa financeira, permitir um salto de qualidade ao saneamento de Porto Alegre. E de lá nós tivemos a hidráulica José Loureiro da Silva, que é a nossa maior estação de tratamento de água, né? Porque nós não poderíamos continuar naquele modelo vinculado à administração direta. E agora o que se estabelece é que o poder público não tem mais capacidade de investimento, não conseguirá universalizar, então, dentro dessa nova narrativa, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e a saída é entregar ao mercado, porque o parceiro privado vai conseguir. Só que já foi dito pelos colegas, o parceiro privado vai acessar os recursos públicos com juros subsidiados que nos são negados, e inclusive vai utilizar como lastro a receita futura do negócio. Então, por favor, né? Eu acho que nem o meu pai, assim, no seu melhor dos interesses, ia conseguir chegar numa proposta para um filho. É um negócio de ouro. E eu já brinquei, inclusive, com isso, né? Quando a gente tirou lá as palavrinhas das frases que eram colocadas pelo então secretário de Parcerias, ficou muito claro que o DEMAI era a joia da coroa e que o interesse é esse, né? Então, eu não vou me deter nos números, deputada, porque eu gosto muito de trabalhar com dados e fatos, e todas as informações, elas estão disponíveis para consulta. Eu recomendo, para quem quiser se apropriar das informações, buscar no site da Prefeitura de Porto Alegre, dentro da Secretaria de Parcerias, e é bom que se diga isso, né? Lá na Secretaria de Parcerias tem toda a documentação que foi disponibilizada para esta consulta pública e para a audiência de quinta-feira. Com uma pequena ressalva, depois eu acho que a gente vai debater as dificuldades ou as falhas gravíssimas desses documentos, mas existem lacunas ali que são muito importantes, e se eu quisesse entrar no mercado de Porto Alegre, eu não me sentiria confortável, porque faltam dados. Mas os dados gerais do DEMAI, eles são todos públicos. E aí nós conseguimos, com algum garimpo, porque ainda está vinculado na página antiga da Prefeitura, mas vocês conseguem chegar lá no sítio do DEMAI, todos os dados estão lá disponibilizados. E essa é uma diferença que eu, pelo menos, não consegui encontrar os dados de empresas privadas. Tive muitas dificuldades em acessar dados das empresas privadas. E aí eu me pergunto, se a universalização
é o mote. E se a transparência é o objetivo da sociedade moderna, eu tenho a impressão que o demais já tem todos os elementos. É tipo assim, me deixem trabalhar, e eu estou simplificando na minha pessoa, mas eu estou aqui representando os colegas do saneamento, deixem fazer o nosso trabalho e nós conseguiremos prestar aquilo que a sociedade precisa. Eu acho que seria isso para começar. Sofia, né, desculpa mais uma vez os colegas se eu me empolgo, e eu posso voltar depois no debate aí acerca dessas informações que estão postas no edital da concessão. Muito obrigado. Não. A tua fala nos emociona, Marcelo, pode ter certeza. Tá? Eu, quando entro também em debate sobre o serviço servidor público, me emociono, porque a minha vida também é construção de política pública, educação, assim como vocês. Mas é tão bonito dizer que eu passo minha vida construindo vida, né? Oferecendo água. Aqui o Cláudio, ele escreveu, eu quero fazer uma homenagem, o Cláudio Silva escreveu, e eu quero homenagear todos os peões do DEMAI, né? Que a gente chama de peões. Ele disse, olha, ele escreveu assim, eu passo o tempo todo dentro de um buraco com água, porque eu quero provar, eu queria ler, mais para trás, Eduardo. O Eduardo está ali na nossa retaguarda aqui, ó, e queria ler como ele escreveu, porque é emocionante. Ele está dentro d'água, ó, eu trabalho com sol, chuva, calor e frio, e dentro do buraco com água, para evitar o povo apoiar a privatização. E olha que sabedoria, Cláudio, tu nos emociona, porque é isso que eles tentam convencer o povo, mostrar para o povo, né? E aí eu quero fazer esse gancho para passar para o Arnaldo, que não funciona mesmo, não funciona, o público não funciona, olha só, eu estou sem água, a água não... Olha os dias que eles levaram para ligar, para religar, e quantas vezes vocês já denunciaram a redução das equipes de religação, a redução da capacidade de intervir, que foi o que a Sandra falou, né? E aí, gente, faz um gancho com a neve que está lá, Arnaldo, nos Estados Unidos. Eu ouvi a Globo News dizendo, olha, Texas privatizou totalmente a sua energia elétrica. E tem famílias morrendo porque a água está congelada e porque falta energia elétrica. E um pouco aqui, o Marcelo falou, eles vão ficar... E tu falaste no início, né, Arnaldo, é uma concessão de 35 anos, e o que a gente tem de feedback é que eles não investem o que prometem, o que deveriam, e fica o governo, pode até notificar, pode até multar, mas não conseguem o serviço que é necessário, não conseguem que eles façam um nível de investimento que é necessário. E a Sandra já nos alertou, e vocês também... Esse edital não diz como é que vai ser as comunidades, todas essas comunidades informais aí, que aqui em Porto Alegre não ficam sem água, né, Arnaldo? Eu não vou roubar a tua fala, vou te passar o que é o balanço das privatizações no mundo, né, e o que você já vê de problemas graves que mostram que se eles conseguiram tentar provar para a população que o DEMAI não funciona, e não é verdade, os funcionários são teimosos, estão se dedicando mais ainda para mostrar que funciona. Mas o que espera aí uma licitação como essa que está proposta aí? Sofia, eu acho que tem uma questão importante. Toda a fala em cima da questão da privatização e do seu pseudo-sucesso, na verdade é uma falácia, porque na prática não se desenha assim. Eles entram com um conjunto de compromissos escritos, prometendo fazer mundos e fundos, e na primeira empecilho que tem, eles pedem reequilíbrio tarifário, alegando que a tarifa não tem condições de ser cumprida. E quando não conseguem, daí eles pedem... Alerta, gente, a tarifa vai subir. Vai lá, não. E aí depois, quando se porventura lhe é negado o reequilíbrio tarifário, eles pedem aumento, dilação de prazo. Não tem como cumprir nesse prazo, então eu preciso de mais 10 anos. E aqui eu trago daí para a gente não ficar, porque eu acho que quem acredita na privatização, olhando os exemplos, é muito mais, como é que diz assim, é uma crença, porque na prática não se consolida.
Eu tive uma experiência quando estive na Corsan, na presidência da Corsan, algumas experiências com municípios que trabalharam a questão da privatização como alternativa à Corsan. Vários debates, vários embates, e todos eles com essa mesma lógica. Assim. Eu não sei porquê, mas a privatização vai resolver. E eu lembro que teve um caso, e aí eu acho que esse caso é importante de trazer, porque hoje ele está muito próximo da gente aqui, né? Eu li ali que o Adinaldo trouxe o caso de Manaus, mas que Manaus é privado desde 2000 e é um dos piores índices de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Mas nós temos um caso aqui muito concreto, que é Uruguaiana. Uruguaiana foi uma cidade que rompeu o contrato com a Corsan, e no debate que nós fazíamos com o prefeito, por várias vezes ele nos disse que a Corsan e o serviço público, eles são do tempo da pá e da picareta, que as empresas privadas é só apertar um botãozinho que as coisas funcionam, e que eles não precisavam de dinheiro, eles tinham o dinheiro da sua poupança. Me lembro assim, eles têm a poupança deles lá e vão resolver os problemas de Uruguaiana. E aí, ele entregou o serviço para uma empresa, na época a Odebrecht, era a empresa matriz que operava lá, para em 5 anos fazer, no discurso deles, o que a Corsan não fez em 40. Pois bem, eles estão operando hoje já há mais de 8 anos, porque isso foi em 2012, e até agora não fizeram nada do que foi prometido. E mais do que isso, o compromisso de baixar a tarifa, abaixo da tarifa da Corsan, ele durou 4 meses, e em seguida eles pediram reequilíbrio tarifário, e a agência reguladora olhou os números e viu que deu um reequilíbrio tarifário. Então, funciona assim, não existe mágica, nem compromisso, nem promessa. A gente precisa se ater à realidade dos fatos. O saneamento, quando ele é transformado numa mercadoria, ele tem um objetivo, que não é o que o Marcelo colocou aqui. O objetivo é ter retorno financeiro para os acionistas. E quando no final do ano aparece um número vermelho de despesa a mais, o que se faz? Corta-se despesa. E aí, Sofia, aqui tem uma coisa bem importante de ser dita e que as pessoas precisam ter claro isso. Né? O DEMAI, por ser uma autarquia, ele é isento de tributos. O DEMAI não paga nenhum imposto. Ao passo que uma companhia estadual, ela paga imposto, e o setor privado paga imposto. E, dentre eles, PIS, COFINS, imposto de renda, imposto sobre lucro. Tudo isso, somado, dá mais ou menos um custo de 25% a 30%. E todo esse dinheiro, esse percentual de impostos, ele precisa ser colocado na tarifa. Então, não tem como praticar uma tarifa nos mesmos moldes que o DEMAI. Para conseguir fazer isso e manter o preço que o DEMAI pratica hoje, só se precarizar demais a prestação de serviço. Vai ter que rebaixar a qualidade, vai ter que diminuir produtos. Não tem só no discurso da eficiência tu conseguir fazer esse equilíbrio. Então, a população de Porto Alegre pode sim se preparar, porque em privatizando, certamente terá um aumento de tarifa. E a outra questão que também é importante, que as experiências no mundo, e aí eu acho que é importante que a gente saia do mundo Brasil aqui, que hoje o Brasil é uma confusão, né? Onde se aproveita uma pandemia para passar boiada, né? Então, o Brasil é uma coisa maluca com esses gestores malucos que ocupam os espaços. Mas a Europa, que tem a sua situação econômica já bem resolvida, a universalização já era uma realidade, a Europa está voltando atrás nos processos de privatização porque os contratos não atenderam. Nem na Europa eles conseguiram cumprir, nem nos Estados Unidos, nem em países aqui da América do Sul, da América Central, não se cumpriam os contratos, né? Mesmo onde já havia universalização. Então a gente pergunta aqui, se o discurso esse de universalizar em Porto Alegre, onde é que encontra a sustentação dele? Se o próprio estudo feito, que vai nortear os editais, ele não contempla isso. Ele não contempla as áreas periféricas, ele não contempla as ocupações, então ele vai atender a cidade formal, não está assumindo compromisso nenhum. Falasse essa história de universalização.
Quem paga a tarifa. Oi, caiu? Voltou. Caiu. Voltou um pouquinho, Eu acho voltou. que Tu isso tá é ainda importante congelado, que a mas gente não te tenha ouvi. bastante claro que é um discurso falso, né? E mais um dado desse estudo, que é importante, que a gente se aproprie disso também, que eu considero uma das coisas mais graves, é que nós, no DEMAI, e eu acompanho o DEMAI por conta do Conselho Deliberativo, tem uma constatação da necessidade de investimentos na ponta do arado, com uma nova estação de tratamento de água para aumentar a quantidade de água produzida naquela região e aí melhorar o abastecimento da Lomba do Pinheiro, melhorar o abastecimento da Restinga, enfim, extremo sul. Pois um estudo esse, dentro da sua enorme qualidade, ele não apontou isso como uma necessidade. Como é que essa obra veio parar dentro do estudo? Porque o diretor do DEMAI da época disse que era uma necessidade, então se trabalhou da seguinte forma: o DEMAI contratou o estudo, contratou a obra, conseguiu financiamento para essa obra, um valor de 231 milhões de reais, a obra já está até em andamento, e isso vai ser pago depois pela empresa privada que ocupar o contrato por 35 anos, ele vai pagar o DEMAI esse investimento que o DEMAI está fazendo. Então, nem isto apareceu no estudo, uma coisa que era óbvia para qualquer pessoa do DEMAI e qualquer pessoa da cidade, esta necessidade. Então, além de ter uma coisa grave no meu entendimento, de o DEMAI estar financiando uma situação para entregar para o setor privado, existe um absurdo, que é um estudo que se propõe a ser um estudo sério, ele não conseguiu apontar uma necessidade de investimento de 230 milhões. E aí a pergunta que fica, ele não conseguiu apontar ou ele não quis trazer esse custo para o parceiro privado? Eu me inclino a pensar que é na segunda hipótese. Que vergonha, hein, Arnaldo? Então uma vergonha escancarada. São essas questões, Sofia, que eu acho que a nossa população precisa se apropriar, não deixar de fazer as cobranças da necessidade de investimentos que o DEMAI precisa fazer, do atendimento, de ter água disponível o tempo todo, tudo ok, mas que não se coloque como alternativa para isso o setor privado, porque certamente não será. Beleza, Arnaldo, vamos girar um pouquinho essa mesa, porque a Sandra me alertou o que vai ser feito com os funcionários. Então, é bom falar disso, porque se o DEMAI não paga imposto, por outro lado, o DEMAI fornece água para os próprios públicos, né? Ou não? Sim, como fornece. É que fica isso? Gratuito. E assim, né, a gente teve uma reunião essa semana com o BNDES que nos apresentou o projeto, assim, como se a gente já não conhecesse o projeto, né? E até eu tinha tido acesso a uma das revisões, porque eu fui procurar, porque na verdade não passou, inclusive o Tribunal de Contas não recebeu na época, né? E foi um dos apontamentos que eles fizeram, a gente não recebeu o estudo. Aí, para minha surpresa, aquele estudo, Arnaldo, assim, que a gente achava ruim, ele está pior do que aquele lá, ele está mais vago ainda, tá? Então, a gente foi, assim, eu fui na reunião com o intuito de fazer algumas perguntas, né? Principalmente a questão dos investimentos, porque tem lá, um dos estudos é a parte econômica. Quanto eles precisam, quanto a concessionária precisa investir, quanto ela retorna para o município. E eu tive uma dificuldade entendendo o que é que eles realmente vão aplicar o dinheiro, né? Eu não consegui formular perguntas porque a coisa é tão vaga que eu não consegui fazer, e eu falei isso na reunião. E o que aconteceu? O que a gente procurou ressaltar, e o que as pessoas têm que saber, assim, esse estudo não partiu do DEMAI, esse estudo partiu da prefeitura, né? E ele não foi aprovado pelo DEMAI, pelos técnicos. Ele passou por 3 revisões no DEMAI, pelo que eu fiquei sabendo. Nas 3 revisões se apontaram, como o Marcelo disse, várias coisas que não estavam corretas, coisas que a gente já fez, que eles colocam como sendo um investimento lá, e um investimento de valor muito grande, né? Então, tem isso aqui, e além do mais, assim, eles descartaram, além das áreas regulares que o Arnaldo falou, então, para começar, que eles não vão atingir 100% a universalização, porque tem muitas economias, uma população de 231 mil pessoas em Porto Alegre, isso diz o estudo lá, que são abastecidas pelo DEMAI. Eles só vão abastecer aquelas que estão nas áreas regulares. Então, o que vai acontecer com as outras pessoas?
Então, eles não vão abastecer os órgãos públicos, o DEMAI vai ter que pagar, né, a prefeitura vai ter que pagar. Sim. Então, e vocês imaginem assim, ó, quantas escolas, quantos parques, quantos órgãos públicos que são abastecidos pelo DEMAI, assim, unidades assim, que usam bastante água, né, como as próprias unidades do DEMAI. Então, quem é que vai pagar essa conta? Né? Então, esse estudo ele desconsiderou a drenagem, ou seja, a parte que era do DEP, né? Então, quem é que vai absorver isso aí? Né? Quem é que vai fazer a manutenção? Quem é que vai fazer? A gente está fazendo atualmente toda a operação e manutenção do sistema de proteção contra cheias. Então, assim, não é só limpeza de boca de lobo, não. A gente pegou os arroios, a gente tem que cuidar da dragagem dos arroios, a gente tem que cuidar da limpeza das galerias, a gente a gente pegou as casas de bomba, são 23 casas de bomba que, né, são responsáveis por, quando tem as maiores chuvas, né, de fazer o escoamento rápido dessas águas e evitar alagamentos. Então, a gente pegou essas casas de bomba funcionando com 35% de capacidade, ou seja, se desse uma chuva, como deu aquela que quase alagou toda a cidade, a gente não ia ter condições de atender. E agora a gente tem a gente consegue que funcione 80% dessas casas de bomba, elas estão com eficiência de 80%. E a gente está investindo em transformar isso. Quem é que vai fazer isso? Né? E essas bombas são caríssimas, são investimentos pesados assim que a gente está fazendo. Quem é que vai pegar isso aí? Não vai ter ninguém. Né? E outra questão é o que eles têm lá no edital, e as contas são muito simples de fazer, assim, não são contas, vou fazer um balanço econômico, não, a conta é muito simples. Então, por exemplo, eles vão pagar, a concessão vai ser no final dos 35 anos, 11 bilhões, né, que a gente, né, vai ter que acabar dando para eles vão ter o lucro deles, e o que vai acontecer com a prefeitura? Lá eles dizem, tem uma grande vantagem, é um negócio muito bom para a prefeitura, porque nós vamos repassar 190 milhões, né, de outorga, que eles chamam, que é o direito ao uso da água, tá? O direito a ter a concessão. Só que esses 190 milhões não são suficientes nem para pagar a nossa folha de pagamento de um ano. Então, nós, servidores, nós vamos ter que ir para algum lugar, né? Porque assim, eles disseram assim, não, vocês agora vão operar o sistema de drenagem. Não, a gente não vai operar o sistema de drenagem. Por quê? Porque também está correndo um estudo, né, feito pela Caixa Econômica para uma PPP da drenagem. Então, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser absorvidos pela prefeitura em algum outro lugar, né, em que a gente vai ficar. Só que assim, tem cargos no DEMAI bem específicos e que não tem como ser absorvidos pela prefeitura. Né? Então, o que vai fazer, por exemplo, um técnico em tratamento de água, né, dentro da prefeitura? Vai tratar a piscina? Não, né? Não tem piscina pública suficiente para fazer isso. Então, nós vamos ficar dentro da prefeitura, porque a gente tem estabilidade, mas a gente vai ser totalmente desaproveitado. Né? Então, e uma coisa muito, muito difícil as pessoas entenderem, e até a gente... É bom, a gente está conseguindo agora conversar com os colegas, eles estão entendendo isso, né? Que não vai acontecer nada com eles, né? Não vai ter um lugar para eles dentro do DEMAI. O DEMAI vai acabar, o DEMAI não vai existir. Não, né? Vai acabar com a carreira. Exatamente, vai acabar. E assim, assim, realçando muito, assim, na verdade, esse estudo, ele é um cheque em branco. Né? Um cheque em branco, assim, e é muito temerário, como o Marcelo disse, assim, se eu fosse, agora, essa semana eu fui ler lá na consulta, e no próprio texto tem falhas, eles não mostram tabelas que eles teriam que mostrar, então, tu não sabe de onde é que saíram aqueles valores. Então, é bem o que o Arnaldo disse, assim, eu não vou dar um ano para eles dizerem assim, olha, a gente não pode executar isso. A gente não tem condições, e isso vai acontecer assim muito em breve. É uma aventura absurda que esses governos querem levar a cidade de Porto Alegre, né? Isso. Eu, se fosse prefeito, eu ficaria temerosa. Como é que vai fazer essa gestão? A gente conseguiu mostrar um pouco disso já, né? Até essa semana a gente conversou assim, que antes a gente estava apanhando deitado, né? Deitado, não estava no chão e estavam batendo na gente. Agora a gente já está ajoelhado, né? Porque a gente pelo menos conseguiu
Vamos levantar. Então, a gente está ainda apanhando ajoelhado. Deixa eu provocar o Marcelo. O seguinte, olha o que tu escreveste aqui, Marcelo, porque o que a Sandra e o Arnaldo estão dizendo é o seguinte: a prefeitura continuará com o gasto dos funcionários, mas não terá mais a receita do DEMAI para ela. Então, mais do que isso, o Marcelo colocou aqui, olha, só em conta d'água da prefeitura uns 20 milhões de anos. E tu colocasse no teu estudo aqui que está previsto 9,9 bilhões de remuneração desta empresa, que vai ficar só para ela, só uma remuneração. O Arnaldo também me falou que isso no mercado é um absurdo, que não tem negócio de rendimento alto como esse. Para todo mundo saber, gente, é uma vergonha o beneficiamento, é o prejuízo para o poder público, ou seja, para a população, nosso recurso, a insegurança e o superlucro. É isso, Marcelo? É isso sim, Sofia. Da leitura do plano de negócios referencial, está declarado um faturamento bruto de 29,8 bilhões em 35 anos. Se nós descontarmos os 2,2 bilhões de investimentos, CAPEX, e 11 bilhões de custos de operação e manutenção, e mais os 6 bilhões e meio de outorga, e eu queria falar uns 2 minutinhos sobre essa parcela, porque eu acho que essa é a parcela que seduz o administrador. Mas quando a gente faz esse balanço, tem uma diferença ali de quase 10 bilhões em 35 anos. Na minha modesta opinião, isso seria o equivalente à remuneração do parceiro. Claro, né, quando a gente coloca esse cenário de que o poder público não tem recursos para investir em saneamento e diz que precisamos de 2 bilhões de investimentos, esse número saiu do próprio Plano Municipal de Água e Esgotos, que foi elaborado pelo DEMAI, não só pelo DEMAI, mas pelos outros entes do município também. Então, é porque o plano ele engloba todas as facetas do saneamento básico, mas tem números que são projeções, que dependem da cidade crescer mais ou menos naquela direção. Então, esses números eles vão sendo corrigidos ao longo do caminho. Se nós temos dificuldades para manter contratos, e a lei 8666, a lei de licitações, que é aquela que nos regra para compras públicas se dá dentro desse mecanismo, que é uma lei de 1993. Então, notem que ela também já está aí carente, e existem projetos já há vários anos tramitando lá no Senado e na Câmara para uma revisão dela. Eu preciso colocar, no máximo, 5 anos. Contratos que tenham uma natureza de, digamos, serviços continuados, até 60 meses. Já é bem difícil conseguir que, nesse prazo de 5 anos, você mantenha a relação entre as partes sem a necessidade de aditivos, que dirá 35 anos. 35. Bueno, mas voltando aos números, eu acho que um número bem interessante aqui para a plateia é a carência apontada pelo administrador na gestão passada, de que haveria uma necessidade de colocar 2 bilhões de recursos públicos, e na ausência dessa fonte, então o
ente privado poderia operar esta mágica. O DEMAI público conseguiu, entre 2007 e 2019, Sofia, injetar, investir 1,2 bilhões em sistemas de abastecimento de água, mais de 500 milhões em melhorias no sistema de abastecimento de água e 1,2 bilhões no esgotamento sanitário. Para quem lembra do PISA, Programa Integrado Socioambiental, né, que nos permitiu ter uma das maiores estações de tratamento de esgoto da América Latina, a ET Serraria, uma unidade com um grau elevado de automação, de instrumentação, de controle, processo complexo. Não tem muitas plantas dessas rodando no mundo. Tecnologia de ponta. E aí, eu vi em algum momento alguém citou que o esgoto é tão caro quanto a água, quase tão caro quanto a sua, na divisão da tarifa. No caso do DEMAI, linhas bem simplificadas, seria zero, o valor da tarifa de esgoto é 0,8, né, 80% da tarifa de água. Mas, para chegar num nível de tratamento dos esgotos que consiga promover a saúde da população através da melhoria ambiental, e esse é um outro dado que normalmente o privado foge, o compromisso ambiental. Nós chegamos em valores de tratamento e disposição correta acima dos valores de tratamento e disposição da água. Então, aquela antiga conta que dava para cobrir as despesas de esgoto com 80% da tarifa de água, isso não é uma verdade. E hoje o esgoto custa mais caro. Tratar o esgoto e preservar o ambiente custa mais caro que tratar a água. Mas os benefícios, eles são muito superiores. E eu também não me manifestei ali, eu acho que foi a Mara Núbia, né? Jogo contigo que de todas as contas que você tem em casa, a conta do DEMAI é a mais barata. Telefone, energia elétrica, internet, televisão, etc. Tudo isso custa mais que água e esgoto. E a água está ali no abrir de uma torneira, disponível 24 horas. Então, o que o DEMAI já conseguiu, e inclusive no período dessa administração passada, é muito próximo daquilo que nos falta para atingir a universalização. Então, o que eu estou tentando mostrar com base nos números passados é que se soltarem as nossas amarras, se nos deixarem correr, nós temos capacidade técnica e, se tivermos acesso às linhas de financiamento, conseguiremos executar neste tempo tudo aquilo que foi escrito por nós um dia como um sonho na nossa visão de universalização do serviço de saneamento em Porto Alegre. Então, isso não é balela, isso não é história, e eu queria trazer mais 2 elementos para, nesse momento, eu acho que é adequado a minha fala. O primeiro, na linha dos exemplos de um DEMAI, que já foi referência em termos de pesquisa, o Arnaldo é cria do SESB. Nós estávamos conversando um pouco antes de começar essa live, que era uma unidade, Centro de Estudos de Saneamento Básico. Esse é o sonho de consumo, é ter a academia dentro do órgão de saneamento, produzindo pesquisas aplicadas ao saneamento. Quando as pessoas nos cobram, nos verões, que tem gosto e cheiro na água, o DEMAI tem uma trajetória de mais de 30 anos, talvez 40 anos ou mais, pesquisando isso.
e os nossos laboratórios conseguem identificar os compostos causadores e permitem tomar as ações operacionais para minimizar os efeitos e garantir a segurança da água que se consome. O que está posto nesse edital é que todas as análises, que não são as análises imediatas, aquelas básicas, simples para a operação do cotidiano das estações de tratamento de água e esgoto, elas serão terceirizadas. E isso é a perda do conhecimento, e o conhecimento é parte do nosso legado para o município. Isso é um dano irreparável. É aquela historinha dos macaquinhos que, na experiência de laboratório, quando um tentava alcançar o cacho de banana, levava um choque. E aí, não só ele levava o choque, mas todos que estavam naquele experimento. No segundo momento, quando um tentava ir buscar as bananas, os outros batiam nele, porque eles não queriam mais levar os choques. E chega um momento em que eles não sabem mais por quê, mas não vão atrás do cacho. E é isso que vai acontecer conosco. Conosco, Porto Alegre. Nós estamos perdendo a nossa capacidade crítica. E os dois exemplos que eu queria dar, um era a revista Ecos, que também surgiu lá no ano de 93, eu acho que foi um ano muito profícuo, eu me sinto abençoado por ter iniciado essa trajetória lá, que é uma revista de publicação científica, que é um patrimônio não só do DEMAI, mas da disseminação do conhecimento de saneamento ambiental no nosso país. E o outro exemplo que eu queria trazer é do Programa de Despoluição das Bacias Hidrográficas, que é chamado PRODES. É um recurso da ANA, da Agência Nacional de Águas, agora Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que premiou o tratamento do esgoto. Então, essa foi uma sacada que eu achei muito legal, e a gente tem que dar esses créditos. Ao invés do governo federal, de forma não onerosa, repassar recursos da União para investimentos em saneamento, eles abriram uma linha onde o recurso é dado àqueles projetos que conseguem efetivamente reverter em melhorias para o meio ambiente. Saúde para a população. E o DEMAI conseguiu recurso não oneroso, ou seja, um recurso dado pela União, mais de 30 milhões, só pelo fato de estar operando a ET Serraria. E nós temos mais um contrato com a ET Sarandi, que também, com toda essa dificuldade em manter as estruturas operacionais, ele deve ter início agora. Mas notem como nós conseguimos, desde que seja respeitada a autonomia administrativa e financeira, produzir muitos avanços para a sociedade, para o cidadão porto-alegrense. Conhecimento daqui, recursos revertidos para o benefício da saúde e do ambiente local. E não lucros e dividendos espalhados por um mundo globalizado. Acho que nesse momento seria isso. Obrigado. Ou seja, todo o rendimento do DEMAI, todo esse custo, né, que está aqui a Mara falando bastante na nossa live, pedindo a camiseta do DEMAI, essa camiseta que eu disse que não ia colocar porque eu estava morrendo de calor aqui, mas que tenho com muito orgulho. Mara, tudo que é lucro do DEMAI, tudo que vocês investem, isso que é bonito, que a gente paga na tarifa de água, olha lá, Sandra, volta para a cidade, volta em pesquisa, volta em investimento, volta em tratamento, volta em saúde, volta em educação, porque vocês não falaram nisso, né? O DEMAI tinha equipes de educação ambiental, né? Um investimento muito importante, porque não tem como fazer saneamento sem educação. A gente vai fazer uma rodada agora final, gente. Nós estamos em 1h20, amanhã a gente conseguiu uma reunião com a coordenadora técnica do Tribunal de Contas ali, do conselheiro, então temos que estar juntos.
Tem muitas aqui, tem muitas contribuições, inclusive eu vi que vários colegas entendidos, ó, Fábio aqui, Trindade, se a concessionária desistir do negócio, qual o tempo para relicitar ou reestatizar o serviço de saneamento? Pois é, que aqui diz o seguinte, as áreas não elegíveis, diz o Fábio, né, que consta no edital da concessão, que constam, ou não ou constam, serão abastecidas pela PMPA, que terá que pagar a concessionária. Rosalino, que está acompanhando aqui a nossa live, Rosalino, amanhã eu vou precisar que tu comece a reunião com o pessoal e com a equipe técnica lá do Tribunal de Contas, porque eu já vi, gente, atenção aí, uma notícia para o pessoal da educação, que o secretário Faisal vai fazer uma reunião às 8h30, às 9h30, sobre o início do ano letivo, com os deputados e deputadas, e aí nós vamos ter que, eu vou ter que me dividir, mas vocês vão ter que fazer essa reunião e eu entro. Rosalino concordando com o preço, que é menor que as outras custos, né? A Sandra Machado, parece uma ilegalidade, uma improbidade administrativa. Pandemia Covid não seria proibido nesse período, assim retardaria o processo. Sim, nós estamos esperando que o DEMAC, que o Tribunal de Contas cesse, né? Eu acho que nesse final, então, uma rodada aqui dos nossos nossos dois convidados, da nossa convidada, Sandra, de esperança, assim, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa esperança para o próximo momento. Vocês viram que Joaquim Saramago, com um sobrenome desse, vou te contar, querido, Saramago, paixão que nunca poderia ter morrido, né? Visionário, aliás, incrível. Quem não leu Intermitências da Morte tem que ler tudo que nós estamos passando na pandemia, impressionante, do Saramago. Ó, Cirlei, ó, Mara, tem camiseta lá, ó, Cirlei oferecendo a camiseta aqui, pega o número aí, Mara, 981657. Vamos fazer uma rodada final, essa live é para chamar todo mundo para quê? Para o quê, né? Quinta-feira, como é que entra nessa audiência? Vamos lá, dando os informes, as perspectivas aí nessa rodada final, o recado final de vocês, de cada um desses guerreiros e guerreiras, meu orgulho de caminhar ao lado de vocês, de estar nessa causa muito justa, muito estratégica para a nossa qualidade de vida. Bem o que o Marcelo disse, né? Diante da pandemia, qual é a primeira barreira? Abrir a torneira, lavar água com sabão. Lavar as coisas, lavar os pacotes, lavar tudo que a gente manuseia, a roupa. Gente, sem água, nada é possível. Então, assim, vocês são os nossos anjos guardiões da nossa vida, da nossa saúde. E nós estamos juntos e juntas. Uma campanha pública que o Simpa começou, já recebi o primeiro card, os sindicatos municipais. Eu quero fazer um apelo para todo mundo multiplicar, participar da reunião que vai ter quinta-feira, que nós esperamos que ela seja suspensa, mas se tiver, nós temos que entrar em massa nessa reunião e bombardear essas intenções nefastas que destroem uma história, que acabam com conhecimento. O Arnaldo disse uma coisa que me chocou, porque eu não tinha caído, assim. O Arnaldo disse assim, primeira coisa que eles vão fazer, eles vão terminar com o departamento, ou seja, vai extinguir o DEMAI. Nós vamos ter contrato, é isso que nós vamos ter, né, Arnaldo? Nós não vamos ter mais o DEMAI. Nós vamos ter contrato. Nós vamos ligar para quem mesmo, para que resolva. E se não resolver, vai se queixar para o prefeito, vai correr para a Câmara de Vereadores, e aí é briga com empresa privada, né? Essa é a relação. Não é com os nossos colegas, não é com gestor público, com empresa privada. Vamos para a rodada, então, de esperança, alguns dados que faltaram, alguns elementos que vocês acham que é importante ainda falar, porque muita luta tem pela frente. É só o início, tá, gente, desse processo. Tenho certeza que nós vamos vencer. Arnaldo. Pode ser? Então tá. Sofia, aí, em privatizando, nós vamos ligar para um 0800, que vai passar para um outro 0800 e vai te dar retorno em 2 dias. E aí tu vai te queixar para a agência de regulação, que será provavelmente a Gergs. Ou seja, uma chance bem pequena de tu ser atendido.
Mas eu acho que uma coisa que o Marcelo traz uma questão que eu considero bastante importante, Sofia, é que nós, na verdade, vamos entrar numa aventura privatista de 35 anos por conta de 2 bilhões de investimentos. Esse é o número, 2 bilhões de investimentos. E tu vai colocar em risco o saneamento de uma cidade e uma autarquia do porte do DEMAI. 2 bilhões de financiamento, tendo recursos, como teve os recursos do PAC, o PAC que aportou durante 8 anos, aportou mais de 100 bilhões de recursos do governo federal no saneamento, o DEMAI faz essas obras, o corpo técnico do DEMAI faz essas obras com uma mão nas costas. Então não tem necessidade dessa aventura privatista de 35 anos por conta do investimento que eu considero irrisório. E até me atrevo a dizer que o DEMAI, bem operado, bem gerenciado, ele consegue fazer esses investimentos com recursos da tarifa. Basta alongar um pouquinho mais o seu perfil de prazo. Então, eu ficaria muito tranquilo para dizer para o prefeito, se tivesse chance de dizer, não é justificativa, não precisa fazer isso. O DEMAI consegue com recursos da tarifa, como fizemos tanto tempo, a gente fez quando não tinha, nos áureos dos anos 2000, de 90, que o Marcelo lembra aqui, os recursos estavam contingenciados para o setor público, e o DEMAI fez os seus investimentos com recursos da tarifa, foi buscar recurso no BID, foi buscar recurso no BIRD, aonde tinha dinheiro, o DEMAI ia buscar porque tinha capacidade de investimento, e assim fizemos várias obras. Então o DEMAI tem esta condição. E os 6 bilhões de outorga, que é o que brilha os olhos dos prefeitos, não só do nosso aqui, de Porto Alegre, mas de todos os locais onde está ocorrendo a privatização, ele é recurso que vai sair da tarifa e que provavelmente não voltará para a tarifa. Ele vai ser pago com o dinheiro da tarifa da água. Os 6 bilhões não sairá da empresa, sairá da tarifa, que era um recurso que deveria retornar para a própria tarifa por os investimentos que precisam ser feitos. Ele vai cair no caixa único da prefeitura e vai ter o destino, sabe-se lá o qual, mas certamente não será para abastecimento de água, para esgotamento sanitário, e me atrevo a dizer que não vai ser nem para drenagem pluvial. Então, eu acho que os 6 bilhões é outra falácia. Ele cai no cofre e vai virar qualquer coisa, menos saneamento, mas vai sair do recurso da tarifa ao longo de 5 anos. A Sandra fez uma continha ali, isso dá mais ou menos 171 milhões por ano. Então, que vai entrar nos cofres da prefeitura. Ou seja, é nada, perto da nossa arrecadação. Nossa arrecadação, por enquanto, está. Eu estava tentando me lembrar, enquanto está o orçamento, quando eu era vereadora, eu sabia quanto era o orçamento anual da Prefeitura de Porto Alegre. Mas eu acho que nós estamos na casa do trilhão, né? Não chega a isso, mas acho que sim. É alto. É alto. Mas aí, Sofia, para encerrar, assim, tu falou um pouquinho da história, da gente ter esperança, eu quero dizer que a minha esperança é exatamente a capacidade de resistência que Porto Alegre tem e teve, e eu tenho certeza que terá. Quando a ditadura militar, nos anos de 64, assumiu o país e em 66 criou as companhias estaduais, criou a Corsan. E a Corsan, o que era dito na época? Que todos os municípios que quisessem ter algum recurso financeiro para investir em saneamento tinham que abrir mão das suas autarquias e fazer um contrato com a companhia estadual. Que quisessem ter dinheiro, senão não teria um centavo para investir. E o DEMAI foi a única capital que resistiu e não fez a concessão para a Corsan. O DEMAI manteve a sua autarquia contra tudo e contra todos, num período onde era muito difícil as coisas, tanto quanto agora, mas era muito difícil. O DEMAI resistiu. A cidade de Porto Alegre decidiu manter a sua autarquia. Não entregou para a empresa, para a companhia estadual. E agora eu tenho essa mesma esperança de que o espírito do prefeito Célio Marques, que era o prefeito da época, ele baixe no prefeito Melo e que ele tenha a grandeza de enxergar que essa aventura não é necessária e que é um risco para a cidade e um risco para a sua gestão, inclusive. Porque tu vai mexer com uma coisa que está funcionando, uma coisa que dá certo. E como diz o Marcelo e a Sandra, se deixar trabalhar, a gente sabe fazer e o dinheiro está lá. Deixa o DEMAI trabalhar, lembra do Deixa o Homem Trabalhar? Deixa o DEMAI trabalhar. Eu acho que é mais ou menos isso.
Então, Sofia, agradeço muito a oportunidade. Eu acho que é uma luta que está começando, mas eu tenho muita esperança de que a gente, conseguindo conversar com a população, a gente consiga trazer os riscos dessa aventura privatista totalmente desnecessária. Um abraço, uma boa noite a todos aí. Que legal, Arnaldo. Sandra, nós não queremos nem que o DEMAI, a prefeitura, DEMAI, pague o estudo do BNDES, não é? Não é isso que está aí, Letícia? Eu passo para ti aqui. Isso. Porque o que aconteceu considerações. Com o estudo? O estudo ele é tão falho que a gente né, já divulgou isso, assim, que ele não serve para nem fazer nenhum parâmetro para fazer nada que seja no futuro. Tá? Então, como o Marcelo disse, o próprio plano municipal de saneamento, mesmo desatualizado, ele é melhor do que esse estudo. Então, aquilo que está naquele estudo não é o DEMAI, tá? Não é o DEMAI, o que eles estão vendendo não é o DEMAI, e o que o futuro parceiro privado vai comprar não é o DEMAI. Tá? Então, isso a gente já falou, o prefeito já está sabendo, a gente já fez uma apresentação, né? A gente tem reuniões marcadas, a gente vai continuar, né, mostrando que não, que, como o Arnaldo disse, é uma aventura que com certeza não vai ter um resultado final bom para a cidade. Então, as pessoas dizem, vocês estão defendendo que é o emprego de vocês. Não, a gente está defendendo que a gente conhece a realidade e a gente sabe que não vai dar certo. Então, o que eu gostaria de aproveitar agora, né, e estou vendo que tem vários colegas nossos aqui assistindo, né, é que os colegas, essa semana, né, o Edson vai gostar. Quem tem, use a camiseta, use a máscara, né, bote o seu perfil no Facebook com a sua camiseta e a sua máscara, né, porque assim, para todo mundo dizer, a gente é contra porque a gente sabe que isso não vai dar certo. Então, eu já mudei meu perfil lá, já coloquei a live da reunião, então, já vi que vários colegas, a Aloma, acho que está acompanhando ali, eu vi que ficou show aquele... Se vocês quiserem copinho da Aloma, tá show, né, tá a máscara, tá tudo bonitinho lá. E assim, as pessoas, tem vários colegas que não vão ter condições de ler o que está lá, porque assim, tem duas coisas acontecendo. Tá? Uma é a consulta pública, né, que é uma consulta que a gente manda um e-mail, né, lá para a Secretaria de Parcerias Estratégicas, fazendo perguntas, fazendo considerações, e segundo o pessoal da Secretaria, o adjunto lá que falou conosco essa semana, eles vão ler, tá? Então, assim, eles vão ler todos os e-mails que foram enviados. Então, né, sugiro que cada um divulgue lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, nos seus grupos, o site ali, acho que pedi para o Eduardo, né, o Marcelo colocou aqui no nosso chat interno, para divulgar ali, as duas coisas acontecem no mesmo site lá, então uma coisa é a consulta, que vai até o dia 1º de março, então tem bastante tempo para vocês se formularem, tem quem quiser olhar, olha, né, então assim, ver qual é o estudo, o que eles estão propondo lá, né, o que a gente está falando, que o estudo não serve para fazer uma concessão para nada, né, e a outra coisa que vai acontecer, que é dia 25, né, às 17 horas, é essa audiência pública, tá? Então, vocês vão entrar, tem um link, vocês vão no mesmo site da consulta, tem um link, vocês vão entrar e vão poder participar. Mas os colegas que eu estou vendo aqui, que têm condições de formular uma perguntinha lá, né, a gente procurou trazer para vocês dados, né, vocês podem fazer uma pergunta assistindo de novo a nossa live, né, vai ficar gravada no Facebook. Exatamente. Que pergunta posso fazer? Então, como é que vai atender a área regular? Né? Quem que vai pagar o dos órgãos públicos? Tá? Então, instigar, né, essa questão, porque assim, o próprio prefeito nos disse numa reunião assim, olha, eu sei que vocês, servidores, não votaram em mim. Eu quase não fui eleito por vocês. Né? Porque a gente sabe, né, que a gente foi, durante 4 anos, a gente teve, né, embates sérios com o governo anterior. E claro que ele tem um projeto político, ele quer se manter, né? Então, assim, é importante que ele saiba qual é a opinião das pessoas da cidade a respeito disso. Então, divulguem a live, né? E então, essa semana, ó, todo mundo, camisetinha, máscara, mudem seu perfil, coloquem no WhatsApp, né? Vamos mostrar qual é a nossa posição, e a nossa posição é que nós somos totalmente contra. Então, assim, e um abraço a todos os colegas que eu vi que estão assistindo, né, e dizer assim, ó, o orgulho que eu tenho de ser colega de vocês. Porque, assim,
o que vocês estão fazendo num período em que as pessoas estão tentando se recolher dentro de casa e nós estamos tentando entrar dentro das casas das pessoas. A gente continua, assim, a gente sabe que já foi detectada a presença do Covid no esgoto. Olha a insegurança dos colegas que estão trabalhando com esgoto, que não sabe se tem transmissão ou não. Né? Então, assim, olha a responsabilidade que a gente tem, né? E que a gente está assumindo na rua. A gente está saindo todos os dias. Cada um de nós tem algum serviço que faz na rua. Eu tenho um contrato que eu saio quase todos os dias. E nós não deixamos de fazer as visitas nas casas, nós não deixamos de atender as pessoas por medo. A gente atende do mesmo jeito, assim como o Arnaldo disse. 365 dias do ano, 24 horas por dia. Então, qualquer coisa que precisarem, conte conosco. Se quiserem camiseta, se quiserem máscara, foi o Simpa que fez, e a gente tenta fazer chegar, né, na casa de vocês, uma maneira de entregar para vocês. Então, obrigado pela oportunidade, e a gente agora está lutando, e cada vez a gente não vai desistir da luta, e espero, assim, que a gente tenha sucesso, e acho que, esses dias me perguntaram, assim, mas por que ninguém lutou com a PPP de iluminação? Já aconteceu, a cidade não ficou nem sabendo que isso aconteceu, porque não teve luta. Então, se a gente não lutar, se a gente não for contra demonstrar as nossas posições, sejam elas técnicas ou sejam elas ideológicas, porque essa posição de privatizar é ideológica, ela não tem justificativa nenhuma e a gente vai provar que não tem. A ideia é lutar. Então, conto com todos vocês na nossa luta, por um DEMAI que permaneça público e um DEMAI que tem qualidade para continuar sendo público por muitos e muitos anos ainda. Que lindo! Está todo mundo chamado, então, pela Sandra, pelos companheiros. Essa semana é a semana de problematizar esse tema. E quero sugerir, Marcelo, passando para ti, que esse teu texto possa ser mandado para um site de opinião, para o Sul 21. É só assinar, ele está bonito, tem um lindo fechamento, e com esse fechamento que eu vou passar a palavra para ti. O que se espera da nova administração é o diálogo com a sociedade, a análise dos riscos e benefícios com maturidade e a urbanidade entre as partes, de modo a construir soluções que efetivamente permitam um saneamento público, cada vez mais saúde e qualidade ambiental. Fazer do saneamento público. Então, assim, estou lendo o final do teu texto para te propor que ele vire um artigo no Sul 21, porque é formador de opinião. Aceita. Aí, a gente pode mandar se tu quiseres. Eu peço para a Marta, com teu nome e tal. Ele tem um título, não me lembro se ele tem um título. Porque é isso, gente. É publicar. Olha os colegas aqui. Teve um colega que disse que já mandou dezenas de perguntas. Muito bem. Muito bem. E diz que tem outras para perguntar. Deixa eu ver quem foi aqui, que eu já perdi aqui. O Marco Gil Facim. É o mesmo sobrenome, deve ser parente, Marcelo. Meu irmão. Será? Eu, irmão. A família aí, pelo jeito, é toda ligada no saneamento. Então, gente, muito linda essa live. Vamos, Marcelo, para a tua fala final. Eu já roubei, se tu ia falar aquela do último do texto, vai ter que fazer outra. Não, eu queria voltar na primeira frase que eu usei, porque era uma frase um tanto quanto dura, assim, do nada a fazer, mas ela era provocativa no sentido do duplo, né, da dualidade, porque esse é o momento de tudo a se fazer. E não é uma defesa do servidor do DEMAI, não é uma defesa do municipário de Porto Alegre, ela tem que ser uma defesa do cidadão porto-alegrense. Porque essa não é uma luta nossa para preservar o nosso emprego, porque é muito mais do que isso. Nós estamos falando da saúde das pessoas. A água é vida. A água é um direito. Está lá na ODS, na ONU. A gente tem que batalhar para que isso tenha um significado. E, infelizmente, dentro dessa narrativa liberal, o que se percebe é aquela historinha de que somos todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, como o Humberto Gessinger pegou lá da Revolução dos Bichos. Então é isso, gente.
né? Essa não é uma luta do servidor, essa é uma luta de todo cidadão porto-alegrense e deveria ser uma luta de todo munícipe, de qualquer lugar onde essa proposta se coloca em prática. Por quê? Porque não existe, e aí nós nos dispomos ao debate, e eu vou finalizar aqui, então, agradecendo a oportunidade, né, agradecendo o momento junto dos colegas, Sofia, Arnaldo, Sandra, né, e dizer que a nossa luta, ela é uma luta muitas vezes inglória, porque você se expõe aos riscos, você leva na cabeça, né, apanha, como disse a Sandra, nós estávamos apanhando, nos chutavam deitados, mas essa administração que nos batia deitado, ela já faz parte de um passado que nós não queremos mais. E o que nós precisamos agora é saber a que veio a nova gestão do município de Porto Alegre. E o que se deseja é que ela tenha essa sensibilidade de entender que o projeto de governo da administração anterior produziu um estudo muito fraco, ele não para em pé. Então, quando, e eu vou usar só um exemplo para encerrar, quando o DEMAI fez uma licitação e estabeleceu os requisitos no edital para contratar um projeto para a ETA da Ponta do Arado, que o Arnaldo citou, que é um dos investimentos de mais de 200 milhões, que nós já contraímos e que não está previsto dentro desse edital de concessão, ou seja, é a Prefeitura de Porto Alegre que vai ter que continuar pagando por todos esses recursos já financiados, mas quando o DEMAI fez isso, ele não saiu simplesmente licitando essa obra. Nós criamos um grupo de trabalho, nós visitamos uma estação de tratamento no Paraná, na Sanepar, que serviu de base para aquele projeto. Nós revisamos muitas coisas para conseguir a maturidade, porque o dinheiro público, ele é muito caro. E se ele não for bem utilizado, ele se torna ainda mais caro. Então, para produzir os seus efeitos, nós, servidores, precisamos ter esse amor à causa, né? Fazer com que cada moedinha do cofre do DEMAI, da prefeitura, seja mais importante que a moedinha que está lá na minha conta corrente. Porque aquele é o dinheiro suado de todos nós. Então, é isso que a gente espera do novo prefeito, que ele tenha essa sensibilidade. Ele já demonstrou uma abertura diferente da gestão anterior, então vamos acreditar nisso, que é possível construir uma alternativa segura para a universalização do saneamento de Porto Alegre, a partir de todo esse legado que já está posto dentro do Departamento Municipal de Água e Esgotos. Então, era isso, muito obrigado, e uma boa noite a todos. Queridos, querida, viva o sessentão DEMAI, ele resistirá. Então, assim, eu ouvindo vocês, estou muito orgulhosa também, quero dizer, Marcelo, de ombrear colegas tão qualificados, dizer o que esse testemunho de vocês mostra o quanto é absurda colocar toda a culpa da crise econômica brasileira nos trabalhadores públicos, no Estado que é grande. Sem o Estado não teríamos direitos, né? Então, todo mundo na rua, na luta, na rua, virtualmente, na audiência pública, perguntando, parabéns a cada colega que entrou aqui, que está militando, que tá militando virtualmente e que milita ao fazer o seu trabalho com qualidade. Que a gente sabe que isso é que nos defende, quando a gente junta com quem merece um serviço de muita qualidade, como é o povo, né? Então, até amanhã, esse grupo aqui especializado vai fazer reunião com o Tribunal de Contas, né? Muito obrigada, Arnaldo, muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Sandra, e Edson Zomar, que está atrás,
dessa articulação. Vamos à luta. Um abraço bem apertado. Viu, Demai? Não passarão esses privatistas. Curtam e compartilhem essa live. Até amanhã. Até.